Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago mais um vídeo sobre O Lar dos Poetas. Nesse vídeo, trazemos a conexão entre outros poemas do livro que se complementam, foram escritos por autores diferentes, momentos diferentes, acabou não sendo planejado e acabou que se complementaram de uma forma como se fosse uma continuação, alimentaram uns aos outros, ok? Nós temos aqui, para começar, para abrir o nosso livro, o Hotel de Penetras, do Wellington, e o poema A Casa dos Poetas, tá? Escrito por mim, Leonardo, e pela Emily. Esses dois poemas se complementam, obviamente, no sentido literário, literal, aliás, que já estou confundindo as palavras, mas também pode ser literário, no sentido literal das palavras e também nessas metáforas que a gente acabou fazendo, nessa analogia, a casa, ao lar e a como a gente se sente em relação ao mundo, às outras pessoas, à nossa própria arte. Então, o Hotel de Penetras, ele trabalha muito nessa questão de o poeta às vezes se sentir um estranho dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria cabeça, e é como se estivesse convidando os leitores a entrar nesse mundo e a entender a complexidade dos sentimentos, dos pensamentos da vida de um poeta que passa muito por esses extremos de altos e baixos extremamente intensos e fortes. Então é um poema maravilhoso que abre o nosso livro, convidando os nossos leitores para essa reflexão e também para esse conhecimento em geral da poesia e do poeta. Esse poema, para mim, claramente, ele tem uma função muito especial no livro, porque ele faz ali alusões, algumas metáforas sobre esse ser, sobre essa mente, sobre esse momento ali para o poeta e esse hotel, né, de que o poeta, ele parece que não para, ele não tem um lar fixo muitas vezes, porque ele não para em um lugar só, em um sentimento só, em um trauma só, em um momento só. O poeta, geralmente, ele tem consigo essa transmutação, essa fluidez, onde às vezes ele passa muito tempo no passado, alimentando e retroalimentando os sentimentos, tentando entender. Às vezes passa muito no futuro por suas ansiedades, ansiando e semeando aquilo que ele quer. Passa muito tempo no presente, tentando se localizar, tentando se compreender. Então o Hotel de Penetras, para mim, também faz essa alusão de não conseguir parar em um lugar fixo, não conseguir centrar sua mente e parar um pouco, respirar fundo. Então é muitos sentimentos ao mesmo tempo, são muitos momentos vividos ao mesmo tempo, tanto do passado quanto do presente, do futuro. Então a gente vive tudo ao mesmo tempo de uma forma muito intensa. Por isso que ele está sempre pulando de sentimento em sentimento, de momento em momento, de fase e de missão em missão, por conta dos seus sentimentos. E aí a Casa dos Poetas vem lá na frente, como um dos últimos poemas do livro, falando sobre, ok, não é um lar perfeito, não é tudo aquilo que a gente esperava, tem os nossos efeitos, tem coisas para arrumar, mas é a nossa casa. Não é uma mansão, não é o melhor lugar do mundo, em muitos momentos é complicado, mas é também o melhor lugar do mundo porque é a nossa casa. E aqui é a Casa dos Poetas, esse poeta que estava transitando, conseguir ter o seu lar, voltar para o seu centro, se amar, se abraçar com todas as suas partes positivas e negativas e descrever ali ao longo do poema esse lar para esse poeta e também o conceito, né, de todo aqui do lar dos poetas. Então é um poema muito amplo que casa perfeitamente com o que foi apresentado ali no poema do Wellington, sabe? Eu e a Emily, a gente quis trazer essa essência de descrever o lar dos poetas, essa casa para o poeta, esse repouso, esse retiro, onde o poeta pode se sentir em paz, acalmar suas emoções após sentir todas elas e fazer essa reflexão e só estar em paz, se encontrar no meio da sua própria bagunça. Um ponto de paz. Então faz todo sentido casando esses dois poemas, tá? E aí nós temos logo em seguida outros poemas que para mim conectam muito, que é O Sentido da Poesia, A Sagrada Poesia e Através de Você. O Sentido da Poesia é pelo Mateus e A Sagrada Poesia é pela Maria. E nós temos o poema Através de Você, escrito por mim. Por que esses três se complementam? Vocês devem estar perguntando, pensando, o que está acontecendo? Por quê? Bom, o Mateus é um poeta incrível, é um grande escritor, e ele tem ideias muito autênticas, muito próprias, ele tem uma autenticidade, uma originalidade e um posicionamento muito firme, ele tem conhecimento, então ele é um cara que sabe o que ele está fazendo, ele é super estudioso, ele é muito dedicado, então ele entende o sentido da poesia com um aspecto mais amplo, com uma visão mais periférica de todo o cenário, sabe? E eu gostei desse poema justamente por isso, porque ele traz o sentido da poesia dentro do poeta, dentro dos seus afazeres, e é um motor, é como eu falei no vídeo anterior. Ele encontra no sentido da poesia, o significado da poesia para ele, simboliza e ele coloca na prática ali o motor do dia a dia dele. O que impulsiona, o que dá vida, o que motiva ele a estudar, a ser melhor e a fazer e a acontecer. Então, é um poema perfeito. E aí chega o poema da Maria, que complementa e eleva, que é: isso tudo acontece, isso tudo é o motor pela sagrada poesia. Porque a poesia é sagrada. Porque ela tem essa luz, essa magia, essa bênção, essa força, como vocês quiserem chamar, é uma coisa que domina, que impulsiona, que faz a gente levantar e falar: temos algo a dizer. Isso precisa ser dito, isso precisa ser feito. Então, é o motor,
é o combustível desse motor ao qual ele descreveu, entende? Então, um retroalimenta o outro, entende? Então foi perfeito. E o poema Através de Você vem muito nessa pegada de... A gente construiu todo esse caminho aqui, é o último poema do livro. A gente conseguiu construir todo esse caminho, a gente conseguiu trilhar tudo isso através de você, poesia. Então é um poema dedicado à própria poesia. Ou seja, o Mateus vem dando sentido e colocando a poesia, a Maria vem iluminando e colocando o significado e colocando o propósito dela, e eu venho e começo a usar isso tudo e começo a dar essas pinceladas de poesia sagrada ao longo do livro e junto tudo como vivemos tudo isso através de você, poesia. Ela é então um instrumento. Então isso tá perfeito. A Maria é uma autora incrível, maravilhosa, sensacional. Ela tem uma sensibilidade, ela tem um coração tão grande, ela tem tanto a dizer, ela passou por tantas experiências relacionadas a precisar lutar pela sua poesia, pela sua autoestima, pela sua reconstrução, pela sua trajetória, sua essência, sabe? Então tem muitas coisas ao longo da nossa vida que acabam desmotivando, acabam nos colocando para baixo, fazendo a gente se questionar. E ela usou desse fogo da sagrada poesia para se erguer das cinzas, para se posicionar, para se amar, para se fortalecer e viver a sua arte em sua plenitude. É uma pessoa extremamente corajosa, extremamente valente, extremamente forte e dedicada. Com uma sensibilidade, um talento espontâneo que ela tem pra criar coisas do nada. A gente manda uma palavra, tipo, vou tomar um café. Ela já te faz todo um Shakespeare ali, entendeu? Eu adoro, eu acho incrível. E aí chega eu, através de você. Isso não ficou legal, mas entendeu? Aqui nós temos Através de Você. E aí nós temos aí a poesia que finaliza o livro, que é usando a poesia como esse instrumento, como esse motor, sabe? Esse fogo que alimenta a gente, faz a gente viver coisas maravilhosas. Dito isso, muito obrigado a todos e até os próximos vídeos sobre o Lar dos Poetas.